Bum! Estudos para concursos. TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral. E daí, estudos de direito eleitoral. Sobre os tribunais regionais, título 2. Os tribunais regionais eleitorais compor-se o artigo 25. O artigo 25 seus incisos encontram-se na prejudicados face ao disposto do artigo 120 do parágrafo da CF. E vai falar o que está escrito no artigo 120? Olha, agora é isso aqui. Eu tava vendo a apostila aqui, essa apostila é velha, mas eu vi que essas coisas do tribunal do direito eleitoral que estão aqui não mudaram nadinha. Quer dizer, o básico não mudou nadinha. Deixa eu dar uma olhada de novo. Só no. Só no treco de regional eleitoral. É isso aí. As coisas é que todas elas foram mudadas lá em 2004, 94 ou 2009. Essa apostila é de 2009, então. Agora eu vejo um problema. Será que as coisas de 2009 não estão mudadas aqui? Ah, nem vou verificar isso. Mas daí tá tudo igual. Só que a única coisa que mudaram foi que no conteúdo eleitoral o artigo 28 foi o único que mudou. Mas só que o 28 da Constituição, que fala algumas coisas de cargos de governadores, de pessoas entrando, né? E o 29, a mesma coisa, só que foi adicionado em 2021 um artigo chamado 29A, que está em vigência até o próximo ano eleitoral, que é 2022, né? Quer dizer, que vai começar a entra em vigência em 2022, parece. Não entendi essas coisas de vigências, né? E tá tudo igualzinho, bonitinho. São 4 páginas de conteúdo. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, mediante eleição pelo voto secreto, 2 e 2 juízes e mais uns outros caras. 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2 juízes federais e havendo mais de um do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos, e por nomeação de presidente de república, de 2 dentre os seus cidadãos e notáveis saber jurídico. De 2 dentre 6 cidadãos. Olha esses aqui. São cidadãos. Espera, mas cidadãos não são normalmente só os juízes de paz? Do que tá falando aqui? Voto secreto, TRE, precisa de cidadãos. Tipo, normalmente falar que o presidente escolhe prefeitos residentes. Quer dizer, cara, entre advogados. Por que aqui tá falando entre cidadãos? Está certo? Me confunde. Eu preciso saber. Tem que olhar lá coisa. Cidadãos notável, saber jurídico e de maneira moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Bom, pelo menos eles são indicados pelo Tribunal de Justiça, tem que ter saber jurídico e idoneidade. Ou seja, são provavelmente caras que não são mais advogados, ou são velhinhos, né? Ou que foram, mas que foram advogados ou juízes em algum canto aí, né? Por que será que tem que ser cidadãos? Mas é engraçado, né? Idoneidade moral, indicado pelo TJ. A lista tríplice de organização do Tribunal de Justiça, do TJ, será enviada para o TSE, Tribunal Superior do Eleitoral. A lista não poderá conter o nome de magistrado, aposentado ou membro do Ministério Público. Olha, acabou de quebrar o que eu tinha imaginado. Hein? As recebidas indicações do Tribunal Superior, divulgará a lista através do edital, podendo os partidos, no prazo de 5 dias, olha, é um prazo, 5 dias, impugná-la com fundamento no prazo de incompatibilidade. Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao tribunal originário para complementação. Não havendo impugnação ou desprezada, este Tribunal Superior encaminhará a lista do Poder Executivo para a nomeação. Para a nomeação, 6. Não podem fazer parte do TRE, Tribunal Regional, pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que for uma afinidade por quarto grau, seja um vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, que tiver sido escolhido por último. Olha o quarto grau presente novo. Ele também apareceu em impedimentos de todos os outros trecos eleitorais. Lembrete importante, o artigo 25, parágrafo 6 aqui, que eu acabei de falar, determina a incompatibilidade entre os membros do TRE que tenham entre si parentesco, ainda que for por afinidade até o segundo grau. Mas aqui está escrito quarto grau, não o segundo grau. Então, vou ver de novo. Eu estou lendo isso aqui do artigo 25. Não tem problema. No treco do artigo 25 que eu tenho aqui,
ele só tem conteúdo até o inciso 3. Aí, do nada, aqui na apostila começa a falar de uns parágrafos aqui. Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu li achando que é isso aqui, mas aqui no site do Planalto não tá com essa coisa aqui, não tem esses parágrafos. Suave, né? A gente encobriu uma discrepância. Eu quero procurar a discrepância. Tchau! O leitor deve enfrentar o artigo 16, parágrafo 1 do Código Eleitoral, que foi determinado a incompatibilidade do TCE, que é até o quarto grau, ou seja, no TRE a incompatibilidade para 6, que é até o segundo grau, e no TSE, que é o superior, a incompatibilidade para 3, quarto grau. Não pode ter nenhum vinho. 7, parágrafo 7. A nomeação de que trata o inciso número 2 deste artigo não poderá recair aos cidadãos. Deixa eu ver uma coisa. Não tem nada no Código Eleitoral desses parágrafos aqui que está aqui na apostila. Uhum. Nomeação, agora tem um parágrafo 7 até. Recair cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas no artigo 16.4. A Lei 7.911, ao alterar o artigo 25, não faz nenhuma referência aos parágrafos constantes dos artigos modificados, segundo decisão do TCE. As referidos parágrafos não foram revogados pela lei citada. Não foram revogados. A emissão do quarto do artigo 16 do Código refere-se à sua redação original com a redação dada pela Lei 7.911, matéria contida no 4 do artigo 16, passou a ser tratada na súmula 2. A incompatibilidade aqui determina para qual os membros do TRE é idêntica para os membros do TSE. Ler comentário do Código 17. Isso aqui é bem administrativo, esse conteúdo aqui que acabamos de falar, né? De coisas de atos administrativos e revogar outras coisas, leis que revogam outras coisas. Qual que fica funcionando, né? Próximo artigo, presidente. É a mesma coisa que está no Planalto. Presidente e vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentro os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça, TJ, e o terceiro desembargador será o corregedor de Justiça Eleitoral. Ou seja, tem 3 caras e entre esses caras são escolhidos os 3 caras principais: o corregedor, o vice-presidente e o presidente. O artigo prejudicado face ao disposto no artigo 122 da CF. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado do Distrito Federal. Daí, ou seja, deve estar prejudicado por causa que fala da quantidade de pessoas. Aqui no treco está falando que tem 3 pessoas aqui. Só que não faz sentido. Agora que eu leio de novo, já que está falando isso aqui, eu pensei de direito. O presidente vê se nos trecos que está lá na Constituição Federal, eles falam toda hora assim que o presidente e o vice-presidente têm que ser eleitos de um órgão específico. E o corregedor é de outro órgão específico, que eu não lembro o nome. Mas então, mas aqui eles colocaram numa lista de 3 caras, todos no mesmo lugar, sacou? Agora vamos ver se eu estou certo. Parágrafo 2. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. Viu? Só são os caras desembargadores. Daí, tendo em vista a não existência de um terceiro desembargador oriundo do Tribunal de Justiça, alguns tribunais regionais atribuem a função a corregedor ao vice-presidente cumulativamente, enquanto outros TREs prescrevem a eleição dentre os demais juízes que o compõem. Daí, das atribuições do corregedores, o TRE fica fixada pelo TRE, ela é fixada em caráter supletivo ou complementar pelo TRE. Parágrafo 1 agora, do artigo 26, não do 120. Parágrafo 1. As atribuições do corregedor geral serão fixadas no Tribunal Superior Eleitoral em caráter supletivo ou complementar pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Daí, sobre a locomoção do corregedor, é porque o corregedor, no caso aqui, que ele é o corregedor regional, ele tem que ir para todas as comarcas de todos os cantos do estado. Se fosse o corregedor estadual, ele teria que ir para as comarcas estaduais de todos os estados. No caso aqui, ele está indo para outro lugar. Esse é o trabalho dele, é ir para os lugares dos outros estados, tá? Interessante, né? Um trabalho que você tem que viajar. O corregedor se locomoverá da sede do TRE para as zonas eleitorais nos seguintes casos descritos nesse parágrafo. O trabalho de correção dele. No desempenho de suas atribuições, o corregedor regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos: por determinação do Tribunal TSE. Já sei, tudo aqui. Aqui basicamente vai estar tudo falando que
ou o TSE, o superior fala, ou o regional fala, ou ele mesmo quer, ou alguém pede, ou a própria região eleitoral pede ajuda. Vamos ver. Por determinação do TSE ou TRE, olha aqui os dois em um só. Pedido dos juízes eleitorais, os próprios juízes podem pedir, ó. A requerimento do partido deferido pelo Tribunal Regional. O partido também pode pedir, ou sempre que entender necessário. Basicamente o que eu falei, só que eu não tinha falado, eu não tinha explicado dos juízes eleitorais, né? Agora, outro cara, o procurador-geral, regional, quer dizer. O procurador-geral é o representante do Ministério Público Eleitoral junto ao TRE. Artigo 26. Servirá como procurador-geral. Estou a fim de marcar com marca-texto, o highlighter, as coisas desses caras. Informação do compositor. Ok. Você vê como procurador-geral junto a cada Tribunal Regional de Eleitoral, o procurador da República no respectivo estado e onde houver mais de um ato daquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. 1, 2, 3, 4 parágrafos. No Distrito Federal serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. 2. Substituirá o Procurador Regional em suas faltas, seus impedimentos e seu substituto legal. 3. Compete a Procuradores Regionais exercer perante o Tribunal de Justiça, aos quais servirão as atribuições do Procurador-Geral. 4. Mediante prévia autorização, o Procurador-Geral, podendo os Procuradores Regionais requisitar para auxiliá-los nas suas funções membros do Ministério Público Local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. Bam, bam, bam. Agora essas deliberações aqui do TRE. Este parágrafo não tem mais aplicação, porque o exercício das atribuições eleitorais junto dos TREs deve ser efetuado exclusivamente por membros do MPF. O Procurador Regional Eleitoral poderá ter o auxílio... O Procurador-Geral é o cara que é líder dos TREs, tá? Poderá ter o auxílio apenas dos Procuradores da República. Será necessário para a deliberação do TRE a presença da maioria dos seus membros e por maioria de seus votos. Fato idêntico ocorre no TSE superior, conforme foi visto no artigo 19. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberadamente por maioria de votos em sua sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Torna-se necessária a presença de 4 membros, além da presidente do TRE. Em caso de ausência ou impedimento, será convocado substituto para julgar os efeitos de competência do TRE. No caso de impedimento, não existirá quórum, será o membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria designado à forma prevista na Constituição. 2. Perante o Tribunal Regional, com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspensão dos seus membros do Procurador Regional ou de funcionários de sua secretaria, assim como de juízes e escrivões eleitorais nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária mediante processo previsto em regimento. Atenção! Em geral, o prazo dos recursos previstos no CE é de 3 dias, artigo 258 CE. Entretanto, a exceção da suspensão é oposta no prazo de 48 horas, conforme o artigo 58 do regimento interno do TCE. 3. No caso previsto no parágrafo anterior, será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20. Esse prazo aqui, né? 3 dias ou 48 horas. 2 dias. 29. Ah, esse aqui é o que tem uns parágrafos extras foram adicionados. 4 e 5. Qual que eu estava lendo? Era o 28, certo? Aqui, ó. As disposições dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importam cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros, né? Decisões com todos os membros. Claro que cassação de registro, anulação geral de eleições, ou seja, cancelar as coisas e tirar as coisas. E 5, no caso 4, que é retirar as coisas e anular as coisas, se ocorrer o impedimento de algum juiz, ou seja, se lembra que todos os seus membros têm que ter a decisão tem que ser aceita por todos os seus membros. Ou seja, se eu tiver algum impedimento, ou seja, tem algum juiz que não dá para participar, será convocado um suplente da mesma classe. Ou seja, mesmo que no caso não dá para fazer o técnico escolher todos os carinhas para fazer a importação, por causa de um impedimento, não é necessário porque pode escolher chamar um suplente. Continua mesmo para fazer a eleição de impedimentos, fazer as coisas, né? 29! Esse aqui tem um monte de coisa, 29, né? Compete aos tribunais regionais o processar e julgar originalmente um registro de cancelamento ou registro dos diretórios estaduais, municipais e partidos políticos, bem como
da candidatura do governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. 2. Os conflitos compete aos tribunais regionais os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. 3. A suspensão ou impedimento aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários de sua secretaria, assim como aos juízes e escrivões eleitorais. D. Aos crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Lembrete importante, CF, artigo 96.3. 96, inciso 3. 96 diz compete privativamente. Daí ele vai colocando um monte de carinha de cada inciso. No inciso 3 fala dos tribunais de justiça. Os TJs compete privativamente aos TJs julgar os juízes estaduais, que são esses caras que apareceram agora há pouco, e do Distrito Federal, os territórios, todo mundo, lugar, sacou? Bem como os membros do Ministério o MP também, e nos crimes comuns a responsabilidade ressalvada a de competência da Justiça Eleitoral. Próximo treco do 29. Habeas corpus. O habeas corpus é um mandado de segurança em matéria eleitoral contra o ato de autoridade que respondem perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade em grau de recursos denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou ainda, tanta coisa, né? Habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Quero mais luz, mais luz! Boa luz, boa luz! As reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade, ou seja, o dinheiro que eles estão usando, e a sua apuração de origem de seus recursos. Os pedidos de desaforamento também são julgados e sei lá o que. Processar e julgar. Os pedidos de desaforamento dos feitos decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias. Olha, outro período, 30 dias. De sua conclusão para julgamento formalados por partido candidato do MP ou parte legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do sucesso desta prazo. Não precisa do acesso? Não precisa do prazo? Compete processar de julgar. Aí acabou os textos processos de julgar. Era só esses ABCD, FG, esses 6. O próximo também compete ao Tribunal Regional julgar os recursos interpostos. Ou seja, o próximo caso é de recursos. Só tem 2 casos de recursos. Os dos dados de decisões proferidas pelos juízes de juntas eleitorais e os recursos para decisões de juízes eleitorais que concederem ou denegarem o habeas corpus ou mandato de segurança. Tá sacando agora? Eu não, mas eu comecei a sacar. O treco aqui é assim. Tem um federal, tem um estadual e tem um municipal. Só que não existe um municipal de verdade. Os órgãos, se lembra que os juízes, toda hora eles aparecem como sendo considerados órgãos. E é isso, agora que eu entendo. Os juízes eleitorais são considerados como os órgãos municipais agora. Isso faz sentido com esse parágrafo aqui. Os recursos, se lembra que um recurso sempre tem que ir para o cara superior ao órgão do cara. No caso aqui, se for um municipal, ele é considerado o juiz eleitoral. O juiz eleitoral é o órgão municipal. Então, para quem é acima do municipal é o regional é o estadual. Então, se o ato de decisão proferido por um juiz eleitoral, que é o órgão municipal, for ruim lá, trecos, o cara manda um recurso e interpõe lá para o regional, que é o estadual. E a mesma coisa, as decisões eleitorais que concederam uma degeneração de habeas corpus ou mandado de segurança, que é importantíssimo para a segurança das pessoas, do povo. Eles vão lá e mandam um recurso para o regional eleitoral, sacou? Faz sentido agora para mim. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Regional são irrecorríveis, salvo nos casos do 276. Artigo 30. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais elaborar o seu regimento interno. Agora colocando as coisas administrativas, que provavelmente vai ser todo um repeteco das coisas de regimento interno do TRF do Federal. Regimento interno compete privativamente, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade ou um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se competente privativamente a ele a uma matéria indicada, que a matéria normalmente é o regimento interno. Que nem no artigo 96, 1A, que diz: compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, que é a mesma coisa que está aqui dizendo aqui desse regimento interno aqui. Com observância das normas de processo e das garantias de processo das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento desses respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Também compete privativamente organizar a Secretaria e Corregedoria Regional, promovendo-lhes os cargos de forma à lei e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação de supressão de cargos de fixação dos respectivos vencimentos. Também compete privativamente a conceder. Cada inciso aqui está colocando uma coisa, a coisa que é relevante, quer dizer, que é compatível com o que está escrita no artigo 96 das coisas privativas da CF. Leio ou não leio? Leio ou não leio?
apesar que está escrito totalmente a mesma coisa, só que com outras palavras. Na verdade, é bom ler porque às vezes os caras são a gente nas perguntas, né? Colocando de um jeito diferente, mas significa a mesma coisa, né? Vamos lá. 96.1b. Compete privativamente aos tribunais de organizar suas secretarias de serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, velando-se pelo exercício de atividade correcional respectiva, que é a coisa que apareceu no 2. Terceiro, considera os seus membros de juízes eleitorais e férias, assim como afastamentos de exercício dos cargos efetivos, submetendo quanto àqueles decisões de aprovação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Daí isso aqui está no 96.1f. Compete privativamente aos tribunais considerando licença de férias, e outros afastamentos, que forem intermediamente vinculados. Conforme a resolução eleitoral, o juiz titular eleitoral não poderá gozar de férias de 3 meses que antecedem as eleições. Quarto, fixar a data das eleições do governador, de vice-governador e deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinar por disposições constitucional ou legal. Na verdade, eu não entendi esse aqui não. E aqui, para terminar, tem umas coisas da CF do artigo 28 e 29, que é as coisas que mudaram. Tipo, tem um artigo de mandatos, cargos, primeiro turno, segundo turno e posse. Tipo, datas e outras coisas, quantidade de mandatos e outras coisas. Mas eu vou ler isso aqui por último, porque não estou conseguindo ler isso agora. Eu vou continuar lendo os incisos. Os incisos que estão das coisas que competem privativamente aos tribunais regionais, né? Ao invés de ler essa coisa toda aqui da CF. Compete privativamente também indicar ao tribunal. Deixa eu anotar aqui para não esquecer de falar. Compete privativamente ao TRGs. Aqui. Tem um monte de coisa, tem uns 19 coisas. Compete privativamente indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que contagem dos votos deve ser feita pela mesma receptora. Compete privativamente apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador dos membros do Congresso Nacional expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ou Tribunal Superior a cópia das atas de seus trabalhos. Também compete privativamente responder sobre a matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Também compete privativamente dividir respectivas circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas e aprovação aprovação. Quem tem que aprovar é o Tribunal Superior. Interessante que dá para fazer novas zonas eleitorais, né? Próximo. Dá para dividir, né? Próximo. Compete privativamente aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio. O próximo foi revogado. Próximo, compete privativamente requisitar a força necessária de cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. Força federal que aparece agora há pouco. Próximo, compete privativamente ao TRE autorizar no Distrito Federal e nas capitais dos estados ao presidente e no interior aos juízes eleitorais a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem as escrivões eleitorais quando exigir o acúmulo ocasional do serviço. Também compete privativamente requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal e em cada estado no território funcionários dos respectivos quadros administrativos no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. Também compete privativamente aplicar as penas disciplinares de advertência e suspensão de 30 dias aos juízes eleitorais. Também compete privativamente a cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior, seu chefinho, né? Também é privativo determinar em caso de urgência previdências para a execução de lei na respectiva circunscrição.
Também compete privativamente organizar o fichário dos eleitores dos estados. Tem isso? O que será isso aqui? Também compete privativamente suprimir os mapas parciais de apuração de mandando utilizar apenas os boletins dos mapas totalizadas, desde que o menor número de candidatos das eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. 1, 2, 3, 4, 5 normas. OCDE. A norma de qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. Mapas parciais de apuração. Entendi. Também outra norma. Decisão de Tribunal Regional de qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior que decidirá em 5 dias. Olha, prazos. 3 e 5 dias. 3D e 5D. Outra norma. A suspensão dos mapas parciais de apuração só será admitida de até 6 meses antes da data da eleição. Olha, 6 meses. Eu acho que esses mapas aí parciais de track são tipo a contagem de votos. De onde é que estão contando os votos? Próxima norma. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelo Tribunal Regional e depois aprovados pelo Tribunal Superior. O Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos de boletins e mapas de apuração a fim de que estes atentem às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos à decisão do Tribunal Superior. E para terminar, o 31. Votando num território tribunal regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do tribunal regional que o Tribunal Superior designar. Que não faz muito sentido, né? Quer dizer, há quanto tempo a gente... Quanto tempo demora pra fazer isso? Bom... E agora vamos terminar aqui com aquelas coisas do artigo 28 e 29 do CF, que fala dessas coisas de eleições e trecos. Aqui tem uma tabelinha escrita eleições para cargos eletivos do Executivo. Daí fala aqui primeiro qual é o artigo da CF que tá, que é o artigo 28 e 29. Fala os cargos, o mandato, que é quanto a pessoa vai durar, quando é o primeiro turno, quando é o segundo turno e quando é que a posse ocorre. Artigo 28. Para os cargos de governador e vice-governador de estado. O mandato deles são de 4 anos. O primeiro turno de governador e vice-governador é no domingo, primeiro domingo de outubro, que é a mesma coisa do presidente. Quer dizer, a mesma coisa dos prefeitos. E o segundo turno se houver, é no último domingo de outubro. A observação, os domingos do ano anterior ao do término do mandato dos seus sucessores. Interessante. Posse é no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, no 1º de janeiro do próximo ano. Artigo 29.3 CF, de artigo 78 CF. Daí o próximo é a tabela, é o prefeito e vice-prefeito. São mandatos de 4 anos e a mesma coisa, primeiro turno no primeiro domingo de outubro, e aos municípios com mais de 200 mil. Essa coisa aqui só está aqui por causa que tem nos casos prefeitos e vice-prefeitos são caras de municípios. Em casos de municípios só há segundo turno se tem uma quantidade mínima de habitantes nesse município, sacou? E é por isso que está falando aqui. O segundo turno só ocorre se o município tiver mais de 200 mil pessoas. Daí aplica-se a regra do CF, dando uma chance de segundo turno. Mas se não tiver, se for uma quantidade pequena de pessoas, não tem segundo turno. Como é que menos de 200 mil é uma quantidade pequena, né? Daí a posse é no primeiro dia de janeiro, que nem no normal, do ano subsequente à eleição. Depois aqui tinha um conteúdo tipo a lei seca do que está escrito no artigo 28 e 29, só que isso aqui mudou, né? Então deixa eu achar. Eu tinha notado que mudou, então 28, 28, 28, 28. A eleição do governador e vice-governador do estado para mandatos de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores e a posse
ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais exposto no artigo 277 da Constituição. Quer dizer, tá tudo a mesma coisa, só tá falando que agora é 6 de janeiro. Por que será que mudou para 6 de janeiro? Tem alguma relevância mudar para 5 dias depois? Vou anotar isso aqui. Ou seja, essa coisa aqui do o treco, primeiro turno e tudo tá a mesma coisa, mas só que mudou por algum motivo. Não sei qual é a relevância disso aqui. Mudou para a posse em 6 de janeiro. Vamos repetir mais 3 vezes. Posse é no 6 de janeiro. 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 Vamos ter 5 dias a mais pra ferrar com todo mundo, né? Parágrafo 1 e parágrafo 2 do artigo 28 tá a mesma coisa. Só que por algum motivo não está aqui na apostila. Mas vamos. Perderá o mandato de governador que assumir outro cargo ou função administrativa pública direta ou indireta é salvada a posse em virtude de concurso público observado disposto no 38.1, 6, 4 e 5. Ou seja, são as hipóteses de administrativas de servidor público de acumulação. E o 2, os subsídios do governador e vice-governadores e secretários de Estado serão fixados em lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado disposto no 37, 11, 39, 4, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. Né? Ou seja, as coisas que os caras suecos não podem ser subsídios das pessoas, não podem ser passar dos tetos, né? O 29 tá a mesma coisa, mas eu não vou ler, não tô com saco. 29A. Vamos ver o que tem no 29A. A coisa do 29 é que ele fala as coisas de quanto que as pessoas ganham nas drogas, dependendo da quantidade de pessoas, de eleitores que tem, né, nos municípios, né? Isso também é tipo uma coisa que os professores comentam bastante para estudar. Eu não vou. Isso aqui está no prefeito no constitucional. Vamos ver aqui, 29A. Tratar de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos nos subsídios dos vereadores, excluídos os gastos com inativos não poderão ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5 do 153 e 158 e 159, respectivamente. Essas transferências são dinheiros que são passados lá pela lei LDO, né? Para usar em gastos eleitorais também, né? Daí, aqui tá as porcentagens, parece, isso aqui esse parágrafo 29A tinha sido incluído em 2000 e foi mudado agora há pouco em vigência numa emenda constitucional de 109 de 20 de 2021. Daí, eles aparecem aqui tudo igualzinho, não mudou nadinha. 7%, 6%, daí vai falando dos habitantes, a mesma coisa de todos os épocas, né? 7% para 100 mil habitantes, 6% para 100 mil a 300 mil, 5% para 301 mil a 500 mil, 4,5% para 500 mil e 1 a 3 milhões, 4% de 3 milhões e 1 até 8 milhões e 3,5% até 8 milhões e 1. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto de subsídio dos vereadores. Daí o segundo para os crimes, lá, que é só não passar dinheiros e essas coisas, né? Deixa eu ler aqui, próximo alguma coisa interessante. Artigo 77, tá a mesma coisa. Artigo 32 parece que tá a mesma coisa, mas foram adicionados os parágrafos. Não vou ler. Artigo 98 fala de um cara chamado Juiz de Paz. Se lembra do Juiz de Paz? Foi estudado no Constitucional. No Constitucional de... Constitucional, né? O Juiz de Paz é só um cidadãozinho que faz casamentos e ele também pede ajuda para os tribunais regionais para eles fazerem seus trabalhos, né? O que eu leio? Vamos ler aqui. O 77, 78, 32, 2 e o 98. Vai. 77. A eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver ano anterior a do término do mandato do vice-presidente
mandato presidencial vigente. O presidente e vice-presidente da República tomarão posse em sessão de Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição e observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quanto às eleições para governador e vice-governador dos deputados distritais, Tem artigo 32 do Distrito Federal, vedada sua decisão em municípios reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovados por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará os atendidos princípios estabelecidos nessa Constituição. 2. A eleição do governador e vice-governador, observados os 77 e dos deputados distritais, concederá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração, 4 anos. Em 98, diz do juiz de paz. O juiz de paz, remunerada a justiça de paz, que é remunerada, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto com um mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos e verificar o ofício ou em face de impugnação, apresentação e processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Assim, deve-se ressaltar, embora muitos estados não sigam ainda a regra de constitucional, o juiz de paz não é um juiz de direito e não pertence ao Poder Judiciário. O juiz de paz será eleito por um mandato de 4 anos. Termina assim, né? Tchau. Quer dizer, o próximo conteúdo que eu vou ler vai ser sobre juízes eleitorais, né? Os caras municipais, os outros municipais.